Hoje nós temos uma decisão extremamente importante para os policiais e bombeiros militares do Distrito Federal. A redução do interstício não é uma novidade criada em período eleitoral. É um mecanismo previsto na Lei nº 12.086, que vem sendo utilizado nas promoções e faz parte da gestão da carreira do militar. E esse é um ponto fundamental. Se durante o período eleitoral não se pode criar uma vantagem nova com a finalidade eleitoral, também não faz sentido suprimir aquilo que já está previsto em lei e vem sendo aplicado regularmente. Agora, o TRE do Distrito Federal analisou essa questão e trouxe segurança jurídica para o debate sobre a redução do interstício. Neste vídeo, você vai acompanhar os principais pontos dessa decisão e entender o que ela representa para as promoções de agosto. Redução do interstício não é favor, é valorização, direito e justiça. O relator desembargador eleitoral João Edmond, consulente deputado distrital João Hermeto de Oliveira Neto, um parlamentar distrital, consulta acerca da possibilidade de adoção de ato administrativo genérico e abstrato consistente na redução do interstício para promoções de policiais, militares e bombeiros militares do Distrito Federal com efeitos em período eleitoral. A palavra está com o desembargador João Edmond. Até mesmo uma homenagem que nós prestamos à Polícia Militar do Distrito Federal. Quando eu vejo que um comandante da Polícia Militar vem ao tribunal, se dirige ao relator, expõe suas ideias, e de uma forma bastante inteligente, aí eu penso que foi bom. Então agora, o menos que eu tenho a fazer agora é dividir essa responsabilidade com os colegas, né? Mas, presidente, eu não vou ler voto, o voto está lançado, os colegas já tiveram a oportunidade de ler. E o que se pretende, senhor presidente, é diminuir o interstício, né, da promoção de oficiais, que fica a cargo da governadora, e de praças, que fica a cargo do próprio comandante-geral, diante desse período eleitoral. Eu falei para o comandante o seguinte: comandante, veja bem, eu entendo suas razões, e entendo mesmo, não deixo de entender as razões do eminente comandante, mas havemos lei, que essa consulta é formada por autoridade pública, e é uma autoridade pública, um deputado distrital, acerca da possibilidade jurídica de ter redução de interstício para promoções de policiais militares e bombeiros militares. O certo é que essa consulta irá beneficiar concretamente aproximadamente 500 policiais militares. Eu acho justíssimo que esses policiais militares sejam promovidos. Os que lançaram o voto mantêm os votos? Senhor presidente, eu mantenho, mas só gostaria de fazer alguns apontamentos, se me permitir. Esteja à vontade, desembargador Guilherme Pupo da Nóbrega, é esse. Vossa Excelência é o primeiro vogal. Isso, obrigado, senhor presidente. Só queria me somar às palavras do desembargador João Edmond. Também tive a oportunidade de dialogar com os interessados. No mérito, eu até... Só queria fazer uma retrospectiva aqui, porque nós deparamos com esse mesmo tema em 2025, uma AIGE, relativamente a essa mesma antecipação do período de interstício para o pleito de 2022. E com relação a essa questão da admissibilidade, o ponto que mais me sensibilizou, eu cheguei a cogitar pedir vista, sobretudo depois da conversa com os interessados, mas eu acabei me decidindo por acompanhar o eminente relator, porque, de fato, em que pese a consulta aqui tem o potencial de beneficiar indiscriminadamente uma parcela de pessoas que reunisse os requisitos de elegibilidade para a promoção, a consulta como procedimento é um monólogo. Nós ouvimos apenas o consulente e respondemos. Daí ela ter a necessidade de ter um caráter abstrato. Mas tanto aqui o potencial dessa consulta se revela em concreto que em 22 a questão se judicializou. Então eu acho que seria complicado o tribunal, e disse isso aos oficiais da Polícia Militar, os digníssimos oficiais da Polícia Militar, disse a eles o seguinte: aqui o tribunal respondendo favoravelmente a essa consulta, e no mérito eu tenderia a responder favoravelmente à consulta, porque do contrário não seria possível nenhum aumento salarial, nenhuma promoção em período eleitoral. Mas o que me sensibiliza aqui é o tribunal validar uma conduta que poderia futuramente ser invocada ou enquadrada em tese por concorrentes ao pleito eleitoral como eventual abuso de poder político ou econômico, mas sem ouvi-los. Porque a consulta é um procedimento unilateralizado, por assim dizer. Então, tanto aqui o tema não seria em abstrato, que já foi judicializado no passado, e se essa mesma consulta tivesse sido feita fora do período eleitoral, ou mais distante do período eleitoral, talvez a gente pudesse considerá-la abstrata. Mas aqui ela reúne um potencial de produção de efeitos, a meu ver, concretos, independentemente de beneficiar uma massa indistinta de pessoas. Então, por essas razões, eu acabei me convencendo na mesma linha do eminente relator, e louvo o brilhante voto lançado que acompanho na íntegra. Como vota a desembargadora eleitoral Leonora Guena? Eu acompanho o relator. Como vota o desembargador eleitoral Neto Guedes? Senhor presidente, primeira dúvida que eu tive aqui, eu recebi 2 documentos, uma consulta promovida por um deputado distrital e a outra consulta encabeçada pelo comandante-geral da Polícia Militar. Eu tive essa mesma dúvida, desembargador Neverton. Eu recebi esse documento hoje em mãos dos oficiais que foram despachar presencialmente comigo, que eles me disseram que isso aqui não foi protocolizado, mas sim fez vezes de uma espécie de memorial, mas que a consulta de fato é aquela encabeçada pelo deputado distrital. Eu
vou me permitir discordar tanto da orientação que parece que foi a causa dessa consulta feita pelo Ministério Público, nem sei se foi pelo doutor Francisco, parece que nos idos de 2022, provavelmente não, e de alguma maneira antecipado no voto do eminente desembargador Guimon, eu não vejo nenhuma ilegalidade, senhor presidente, pelo contrário, há uma previsão expressa na lei, tanto da possibilidade de redução desse prazo de interstício, mas é mais do que isso, senhor presidente, anos a fio, todos os anos, inclusive este ano, essas promoções têm sido feitas, tomando como parâmetro o que está estabelecido previamente em lei federal, sequer em lei distrital. Eventual vantagem estaria sendo criada no nível legislativo, senhor presidente, se neste ano fosse criada a possibilidade de redução. Essa redução ela já é prevista em lei. E eu mesmo me coloquei, foi a primeira coisa que me assaltou um sentimento contrário ao que se pretendia na consulta, foi a mesma preocupação do desembargador Guimon, por que agora? E foi a primeira coisa que eu perguntei ao comandante e os oficiais que o acompanhavam, e ele me respondeu, não é agora. Todos os anos, 3 vezes ao ano, essa promoção é realizada. E na própria consulta e juntada pelo deputado, ele faz a demonstração, senhor presidente, de vários decretos que foram expedidos pelo governador, inclusive agora no ano de 2026, concedendo essa promoção, e eu fui atrás, senhor presidente, até tirei cópia aí, depois eu posso repassar para os colegas, por exemplo, que é exatamente o mês de agosto, decreto 47.604 de 21 de agosto de 2025, todos os anos isso é feito. Eu digo isso porque se algo é feito todos os anos, a lei não proíbe que seja feito também durante o período eleitoral, porque seria apenas uma reprodução do que ordinariamente é feito. Ninguém vai proibir ao governo, está inclusive na lei como expressa autorização de exceção à recomposição de salários, por exemplo. O que não pode é inovar. Então, isso é feito todos os anos. Senhor presidente, leio aqui um decreto do senhor governador de então, redução do interstício para as promoções de oficiais da Polícia Militar, o desembargador Pupim que vai confrontar o tema, do Distrito Federal. E é bem sugestivo o decreto, se puder passar ali para o desembargador Guimon também, para os demais pares. Aí, fica reduzida em 50% o interstício para a promoção dos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal a serem efetivadas a contar de 21 de agosto de 2025. Isso é feito. Insisto, senhor presidente, nós veremos porque todos os anos, no posto indicado abaixo, capitão do quadro de oficiais policiais militares da saúde, especialidade médica. E eu fui ver, senhor presidente, a lei não só prevê, portanto, é uma previsão genérica da lei, abstrata, não há favor nenhum que foi criado. Não é? A lei diz, a lei que regula, é uma lei federal, como sabemos, as circunstâncias legais específicas da PM do Distrito Federal. O presidente da República faz saber, artigo 5º, promoção é ato administrativo e tem como finalidade básica a ascensão seletiva dos postos e graduações superiores. Segue. Parágrafo 1º. Interstício é o tempo mínimo que cada policial militar deverá cumprir no posto ou graduação. Parágrafo 2º, senhor presidente. Aqui, a previsão expressa abstrata genérica. Cumpridas as demais exigências estabelecidas para a promoção, o interstício poderá ser reduzido em até 50%, vírgula, e eu grifo isso, sempre que houver vagas não preenchidas por essa condição, ou seja, abre-se essa possibilidade de 50% apenas quando não houver vaga preenchida pelo interstício normal. Mas, para minha surpresa, eminentes pares, o artigo 87, também para a sua elevada consideração, desembargador Pupim, desta lei, estabelece uma série de condições bastante draconianas para que alguém na Polícia Militar, na heróica Polícia Militar, eu digo isso, sei que representando a visão de todos aqui, senhor presidente, possa credenciar-se a promoção. Mas no artigo 88 responde a pergunta do desembargador Guimon, que foi a minha. E os oficiais e o deputado e os procuradores não me disseram isso. É a lei que prevê a data, senhor presidente. Leio para Vossa Excelência. É aí no artigo 88, desembargador. Diz lá, por que nessas datas, desembargador? Por que abril, por que agosto e por que setembro? Diz a lei, artigo 88, as promoções serão efetuadas nos seguintes dias, para o interstício completar até as respectivas datas, 50% ou completo. Em 22 de abril, em 21 de agosto, em 26 de setembro. Até as datas, senhor presidente, são previstas em lei. Na minha opinião, pedindo toda a licença ao Ministério Público, é uma negativa da lei. Orientar que não se faça essa, está-se, na minha opinião, prevista em lei a possibilidade de redução e prevista a lei, o que se está é negando vigência à lei. E eu não tenho por que duvidar dessas autoridades servidor públicas. Senhor presidente, estiveram comigo e me disseram que até 22, todos os anos, isso vinha sendo realizado. Foi a partir da orientação do Ministério Público, e isso em obediência, nós sabemos o quanto o policial ele tem a hierarquia e a obediência das autoridades públicas como um fator decisivo, que isso criou alguma crispação, senhor presidente. Senhor presidente, podemos definir consultas eleitorais como sendo questionamentos sobre matéria eleitoral formulados em tese para o TSE ou para o TRE. Quais são as condições? Primeiro requisito. Para a admissibilidade das consultas eleitorais deve ser legitimidade consulente. Aqui eu tenho certeza que ninguém
discorda que tanto o comandante-geral quanto o deputado tem a legitimidade. Segundo, e tem que ter pertinência com o tema. E evidentemente que eles não estão perguntando fora do quadro do que é o interesse do Distrito Federal, e também ninguém nega a natureza eleitoral da consulta. Segundo requisito, admissibilidade das consultas, pertinência temática, tem que ter viés eleitoral. E é exatamente o problema aqui criado, foi uma orientação do próprio Ministério Público Eleitoral. Terceiro requisito é o da inequívoca abstração da consulta. Eu não tenho dúvida que a consulta foi formulada, senhor presidente, sobretudo, eu li mais o documento, fui enganado aqui, engano meu, do comandante-geral, ela não tenho dúvida que foi vazada em termos abstratos, em tese. Ele pergunta uma orientação, se deve cumprir ou não, é o que está previsto em lei. Ponto. Nem diz que vai fazer ou não vai fazer, senhor presidente. E o quarto requisito e último requisito é a objetividade da consulta, porque, senhor presidente, às vezes a consulta é formulada com tantos pré-requisitos para direcionar uma situação que, formulada em tese, na verdade, está veiculando uma consulta em concreto. Por que não pode haver uma consulta em concreto, eminente presidente? Primeiro, pela separação de poderes. O Poder Judiciário não pode servir de mero consulente para uma decisão administrativa, o que seria concretizado se nós estivéssemos aqui a orientar o que a Fazenda Pública vai ou não fazer. Segundo lugar, é evidente, não se presta a consulta para atender a interesses específicos e pessoais. No caso aqui, nenhuma coisa nem outra. Eminentes pares, foi criada uma jurisprudência defensiva pela Justiça Eleitoral, isso é até compreensível. Mas se o período eleitoral não pode ser um espaço para a criação abusiva de direitos, não pode ser um espaço também, senhor presidente, para evitar o direito que está previsto em lei, concretamente, abstratamente, previsto que assim tinha sido executado até o surgimento da orientação. Então, senhor presidente, eu não tenho dúvida que a consulta aqui ela é totalmente legítima quanto ao objeto. Os policiais militares aguardam essa promoção todos os anos nesse período, senhores. O que nós estamos fazendo é contrário à lei, criando uma exceção. Eu não vejo nenhum problema nessa promoção. Eu me animaria a ser contrário se a preocupação que eu também revelei, o desembargador Edmond corretamente revelou, estão fazendo agora, não é o caso. Foram juntadas vários decretos, senhor presidente, do último período, que atenderam essas datas, que são datas previstas em lei. Senhores, nós estamos aqui atingindo vidas humanas. Aqui, o servidor militar, que eventualmente for colhido numa aposentadoria compulsória, eminente desembargador Pupim, e não alcançar agora por uma proibição nossa, ele terá uma repercussão nefasta para toda a sua vida, sendo que isso tem previsão legal e eu não tenho. Então, assim, quanto à legitimidade, nós não estamos discutindo, mas é que eu sei que, de alguma maneira, isso acaba governando um pouco a orientação do que nós vamos fazer. Ela é absolutamente legítima. Está prevista em lei a possibilidade da redução apenas se não tiver gente suficiente para preencher com o interstício completo. Não tenho nenhuma razão, desembargador Agoina, para duvidar. Por exemplo, todos os oficiais que estavam presentes, o comandante-geral e o outro, me asseguraram que eles nunca foram, senhor presidente, beneficiados com essa redução. Só foram promovidos à cheia, se eu posso dizer assim. Então, nós temos aí o policial, todos os anos, volto a dizer, se fosse só agora, eu não teria dúvida de acompanhar a restrição visualizada pelo eminente desembargador, mas todos os anos essa promoção se dá por comando legal, nesses dias. Não há razão nenhuma para que essa promoção, senhor presidente, não se verifique agora, não é criação de ninguém, ela está prevista em lei. Prevista em lei a redução, não é da vantagem, porque sequer o decreto promove, senhor presidente, ele apenas, de acordo com a lei, ajusta uma das condições. O artigo 87 é terrível, são tantas as exigências para um oficial conseguir a promoção, senhor presidente, para além dessas, eu vou poupá-los, mas a lei está à disposição de todos. Então, assim, senhor presidente, eu vou pedir licença, eu sei que eu avancei no mérito, mas eu sei que isso de alguma maneira influencia a nossa maneira de ver. Não tive ocasião de fazer uma leitura tão atenta na consulta, parece oficial do deputado. Senhor presidente, me permite? Esteja à vontade, excelência, ele já permitiu a parte. Eu também peço licença ao desembargador Carlos, que ainda não votou. Eu já votei, mas é sempre muito bom ouvir o desembargador Neverton, muito eloquente e convincente nas suas ponderações. Eu só queria complementar o regresso que eu havia feito. De fato, como bem trazido pelo desembargador Neverton, o caso, quando o tribunal julgou no passado, eu até perguntei no diálogo que tive com os oficiais se não apenas se essa redução de interstício vinha sendo feita em outros anos, mas se ela já havia sido feita em período eleitoral antes. E a resposta foi que sim, mesmo antes de 22. O grande fato novo que gerou alguma insegurança sobre isso foi uma recomendação do Ministério Público Eleitoral e do Ministério Público Militar, subscrito por ambas as entidades, no sentido de que se abstivessem de fazer a redução por interstício, porque aquilo poderia configurar, em tese, conduta abusiva e etc. O curioso é que essa recomendação mencionava a não redução por interstício e a não promoção até diplomação e posse dos eleitos. A Polícia Militar e o governo do Distrito Federal seguiram à risca, exceto essa última parte. Não fizeram a redução antes, mas em novembro de 22, antes da posse, então contrariaram essa parte final da recomendação, fizeram a promoção. E aí,
um outro agente político, nem sequer foi o Ministério Público, ingressou com uma AIJ que só foi ser julgado em 2025 e que teve parecer pela improcedência do próprio Ministério Público Eleitoral, do mesmo membro que assinaram a recomendação anterior. E esse acordo, menciono aqui, faço questão de mencionar, que é o 10.709, com relação a essa conduta, esse acordo ele é público, apesar de o caso ter tramitado em sigilo, mas o acordo é público. Esse acordo, quanto a essa conduta, foi decidido pela unanimidade do tribunal, já na composição, eu e o desembargador André Pupim, pela regularidade da promoção. O que eu trouxe à mesa para julgar apenas e tão somente a consulta formulada pelo deputado Hermeto. Não sei, não chegou ao meu conhecimento, se o comandante da PM fez alguma consulta neste sentido. Se tivesse feito, evidentemente, eu a traria para julgamento conjunto com esta consulta. O fato é que só me chegou ao conhecimento, eu pedi inclusão em pauta apenas do que eu recebi, que foi, repito, esta consulta do deputado Hermeto, que foi ao meu gabinete acompanhado do comandante-geral. Tendo eu ficado bastante sensibilizado, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vou retirar o processo de pauta, vou incluir na outra segunda-feira, para que os senhores tenham condições e oportunidade de conversar com os meus colegas, porque eu não decido sozinho. Outra coisa, presidente, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, a consulta, ela não pode substituir uma eventual ação declaratória de existência ou inexistência de relação jurídica. Não pode. E me parece que se a lei, que se cumpra a lei, se a lei prevendo a possibilidade desta promoção com redução de interstício, que se cumpra a lei, que se promova esses policiais merecidamente, diga-se de passagem, que se promova os policiais. Agora, o que não pode fazer é simplesmente se polemizar e se entregar a polêmica para o Tribunal Regional Eleitoral, que, aliás, diga-se de passagem, já se pronunciou a respeito. O eminente desembargador André Pupi trouxe aqui o acordo 10.709, eu tenho em mãos, na íntegra. Eu vou ler apenas o item 7 da emenda do acordo. O item 7 diz o seguinte: a redução dos interstícios para a promoção de militares seguir os requisitos legais. Esse acordo aqui, exatamente tratando de uma hipótese idêntica a essa. A redução dos interstícios para a promoção de militares seguir os requisitos legais, sendo ato discricionário do governador, respaldado em estudos técnicos e pareceres jurídicos, juntados aos autos, não havendo prova de finalidade eleitoral. Ora, o tribunal já disse que é possível. Por que então a dúvida? Por que a dúvida? Existe lei, o eminente desembargador Neto teve a gentileza de nos trazer cópia da lei e cópia do decreto também. Há um decreto distrital, trazido por Sua Excelência, onde, do eminente governador do distrital, onde ele fala assim, do artigo 1º, decreto 47.604, 21 de agosto de 2005, fica reduzido em 50% a 7%. O eminente desembargador Neto procedeu a leitura. Então, se abemos lei, por que a dúvida?